Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um derby quente, tenso, que termina 0-0 com um Corinthians que soube sofrer e suportar 2 jogadores a mais do Palmeiras. E um Verdão incompetente. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. A gente tem que analisar esse jogo de duas maneiras, rapaziada. É claro que o Corinthians ele teve os seus méritos e ele foi, cara, gigantesco no processo todo de você suportar um líder do campeonato, um adversário qualificado como é o Palmeiras, um derby, um clássico, sempre um jogo em que é muito difícil você perder para o rival e você suportar um jogador a menos durante muito tempo, 2 jogadores a menos durante outro tempo. É muito difícil e o Corinthians conseguiu isso. Quando a bola passou pela defesa, lá estava o gigantesco Hugo Souza, que fez algumas defesas muito importantes. A do Gabriel Paulista, né? Talvez tenha sido a mais difícil, mas teve a do Maurício, teve um chute do Andreas Pereira. E assim, pelo desenrolar da partida, até não foram tantas, tá? Porque a defesa do Corinthians, ela impediu muitas finalizações, muitas chegadas do Palmeiras de chegar até o Hugo Souza. Repito, quando a bola passou, lá estava ele. Mas muitas vezes ela não chegou até lá. Porque a defesa do Corinthians foi assim... não só a defesa, né? O time defensivamente foi muito bem. E vejam só, muitas críticas naturais são feitas ao Fernando Diniz, por exemplo, quando ele é anunciado num clube, do tipo, lá vem o time agora entregar alguns gols na saída de 3, na saída com o goleiro, vai ter desequilíbrio defensivo, vai fazer gols, mas vai tomar muitos gols. No Vasco ele fez 53 gols e tomou 50, ou o contrário, mas assim, ele toma tanto quanto faz, né? Então muita gente tem esse receio. O Fernando Diniz agora, vou tomar gol de tudo que é jeito. E não é o que está acontecendo. São 2 jogos apenas, mas 2 jogos baliza 0. Contra o Platense, é verdade, mas e aí? Não conta? 2-0 fora de casa pela Libertadores. E aí você tem um clássico contra o líder do campeonato, que é o teu arquirrival, dentro de casa, com 2 a menos, e o time não toma gol. E não é que não toma gol porque o goleiro fez 7 milagres. Não, ele fez pelo menos 3 defesas importantes. Mas assim, a defesa foi muito bem, muito bem. A gente estava aqui criticando nos últimos jogos o Gabriel Paulista, por exemplo, o Gustavo Henrique nem tanto, porque ele sempre é muito regular, mas o Corinthians estava tomando muitos gols, estava sofrendo muito defensivamente, e não foi o que aconteceu. Houve uma entrega absurda, especialmente quando o Corinthians precisou mudar o cenário do jogo. Quando estava 11 contra 11, o Corinthians estava encarando o jogo, a gente tinha de novo um Rodrigo Garro participativo, um Breno Bidon até se aproximando mais, diferentemente do jogo contra o Platense, que eu achei ele mais escondido no jogo. Dessa vez ele estava aparecendo mais ali para auxiliar o Rodrigo Garro, o Yuri sempre se movimentando, os laterais aparecendo, e eu pensei, bom, o Corinthians está disposto a fazer um grande jogo, aquele jogo de troca de passes que o Diniz gosta, aquela coisa toda. Repito, ainda um segundo jogo, sem tempo para ele desenvolver completamente, 100% a sua metodologia, mas o jogo muda de contexto no primeiro tempo quando o André é expulso daquela maneira, de uma forma completamente injustificável. Não dá para passar pano para isso, gente. 2026, futebol profissional está na regra. Você não vê isso acontecendo a todo momento, como o Diniz até falou, não é uma expulsão corriqueira, é porque os caras sabem que está na regra, né? Ou deveriam saber. Só que o André teve um companheiro há 10 dias expulso dessa maneira. E aí, o cara sabe que não pode. E não adianta a gente tentar relativizar aqui. Mas o Flaco fez o gesto também para avisar o árbitro. Claro, ele não faz para um adversário, ele está fazendo para avisar. Eu não consigo colocar as duas coisas no mesmo pacote, no mesmo... A gente se perde aqui nas palavras, né? Mas no mesmo bolo, não dá, gente. E é ruim ter que ficar analisando isso, mas não pode. O Abel Ferreira já foi expulso por isso. Tem câmeras. Então xingar o árbitro pode. Essa diferenciação a gente precisa fazer. Porque o VAR, ele é um árbitro de vídeo. Então o árbitro ele deve ouvir muita coisa lá dentro. E ele pode até, pela regra, decidir expulsar ou não. E a gente sabe que no futebol ele é muito permissivo. Muitas coisas são permitidas, agora tem outras que não. Quando um vídeo, uma imagem, o gesto obsceno, ele é muito flagrante visualmente. E o VAR, quando ele vê, ele recomenda a expulsão, não tem como. Isso se o árbitro não vem em campo. E aí quando o árbitro vai no monitor, ele não tem nada diferente de fazer a não ser expulsar.
Porque tá ali caracterizada uma infração à regra do jogo, que é você fazer um gesto obsceno pro teu companheiro, pra arquibancada, pro adversário, pro juiz. Não pode, gente. Ah, mas ele tentou ajeitar o calção. Isso foi o migué que ele deu na sequência, né? Porque ficou muito claro pra mim o gesto que o André faz e passível até de uma conversa, uma punição, porque não pode deixar um time na mão no derby da maneira como ele fez por isso. Uma coisa é você precisar impedir uma chance clara de gol, o teu companheiro, o teu adversário está indo em direção ao gol lá, você puxa o cara pela camisa, faz uma falta, você precisa fazer uma falta, você precisa trocar um gol por uma expulsão. Pô, isso não é deixar o time na mão, isso é cometer uma escolha, fazer uma escolha. Agora, isso? Não. Aí, no futebol profissional de elite, isso não é permitido e o Diniz falou, isso não vai mais acontecer, é óbvio que isso vai ser tema de conversa. E aí depois tem a expulsão do Mateuzinho, que ela é mais crível, né? No sentido do jogo, da disputa, do sangue quente ali, mas também, pelo amor de Deus, né? Tem uma disputa ali, ele fecha o punho e dá na cara do Flaco Lopes. O que ele queria? Já tendo o amarelo, tá? Então ele seria expulso de qualquer maneira. O árbitro vai no vídeo para trocar a cor do cartão, que não tem consequência no jogo, mas tem no cômputo dos cartões, tem na infração lá da conduta violenta e tal. Enfim, é uma questão mais tecnicista da regra, mas ela tem que acontecer, porque realmente foi uma agressão para expulsão direta. E olha que o Gabriel Paulista também correu risco na mesma confusão. Foi foi um derby muito difícil de administrar, parecia Grenal, né? Mas o Grenal foi tão xoxo, né, que nem dá pra usar como comparação. Foi um derby tão quente, cara, que em vários momentos o árbitro teve que administrar um quiprocó. E eu acho que o Corinthians entrou na pilha. O Corinthians teve um sangue quente, uma pilha excessiva. O Mateuzinho já era, assim, estava procurando esse cartão, já tinha um tempo. Não sei se por conta da expulsão do André, mas assim, alguns caras estavam num nível mais acelerado. E, cara, você corre risco com VAR, com arbitragem hoje. Muitas vezes o critério do árbitro, nem foi o caso, tá? Eu acho que o Flávio, ele expulsou corretamente esses dois. Vocês podem daqui a pouco procurar outro lance, que mas ele deixou de marcar, não sei o quê. Acho que é do jogo, porque foi um jogo muito difícil de apitar, tá? Muito difícil de apitar. E aí, voltando pro jogo, isso muda completamente. Mas o Fernando Diniz, cara, ele fez um negócio que poucos técnicos fazem. Ele não mexeu no time. Tudo bem, ele perde um volante, né? Que é um jogador onde ele tem numa faixa em que ele tem mais atletas ali. Então, ele não é que ele perde um zagueiro, ele precisa fazer uma correção. Mas, ao mesmo tempo, ele não mudou o time. Ele simplesmente reposicionou os seus caras, que estão mais agrupados no seu time, em relação ao time do Dorival. Você percebe eles encaixados, né? Quando o Palmeiras tem a bola, todo mundo fechando a porta, e por isso o Palmeiras teve inúmeras dificuldades. Estou falando do lado do Corinthians, mas tem o lado do Palmeiras também que eu já abordo. E o Corinthians tem esse mérito, porque também é importante dizer, o Corinthians se defendeu muito bem, com um jogador a menos, com 2 jogadores a menos. Quando ele perde o segundo jogador, que é o lateral, que é o Mateuzinho, ele faz uma troca. Ele sacrifica o Rodrigo Garro para colocar o Carrijo pelo lado do campo para fechar o espaço do Sousa que estava caindo por ali. Porque senão ele deixa aquele corredor aberto e aí um Deus nos acuda. Então essa correção ele precisou fazer. E foram as únicas trocas que ele fez no jogo. Mas por que ele não botou o Zacarias Labiat? As únicas 2. Eu falei de uma só, né? Depois ele tira o Kaique para botar o Lingard porque o Kaique cansou. E o Yuri, que termina o jogo com cãibras, carregado pelo Hugo Souza. Por quê? Porque ele correu que nem um monstro, como normalmente faz. Quando o Palmeiras tinha a bola, o Yuri não podia ficar lá na frente fazendo o pivôzinho, esperando um balãozinho, né? Do tipo, toca a bola para quando vocês recuperarem, aí toca para mim aqui que eu vou ficar aqui. Não, porque senão eram apenas 8 jogadores de linha. Então ele tinha que voltar para poder ajudar o time defensivamente, e quando a bola sobrava, aí ele buscava alguma coisa. Então ele corria para frente, corria para trás. E a chance mais clara, ela cai nos pés do Yuri Alberto. Olha que loucura o que é o futebol. O Corinthians poderia ter vencido o jogo por 1-0, porque a chance mais clara do jogo foi do Corinthians. Num gol absolutamente perdido, numa falha do atacante, mas também é preciso dizer o seguinte, nenhum outro jogador do elenco criaria essa chance para si. Só o Yuri Alberto. Porque ele ganha na velocidade do Felipe Anderson, ele ganha na disputa, ele ajeita a bola de cabeça e ele parte em velocidade cara a cara com o Carlos Miguel, que faz uma puta defesa, mas com um erro na escolha, né, na tomada de decisão do Yuri. Porque, se vocês repararem, ele baixa a cabeça e chuta a meia altura. E o Carlos Miguel, gigante que é,
abre o compasso e faz a defesa, uma espetacular defesa, mas o Yuri podia ter tocado para o Kaique, ele poderia ter finalizado embaixo, ele poderia ter chutado cruzado, ele poderia ter driblado o goleiro. Ele escolhe a pior decisão, que é um chute a meia altura num goleiro que tem reflexo, que conhece o Yuri, que fez a leitura correta do chute e que acabou impedindo o gol do Corinthians. O jogo poderia ter terminado 1-0 para o Timão, incrivelmente, por conta desse lance do Yuri. Mas, repito, vou repetir o que eu falei. Outro jogador não teria criado a chance que ele criou para si. Então o Yuri tem disso. Ele perde alguns gols, mas ele gera muitas questões ofensivas. E esse é um lance nítido disso. A maneira como ele vence a disputa com o Felipe Anderson prova isso. Por outro lado, também o Felipe Anderson está sendo massacrado pela torcida do Palmeiras porque, cara, você não pode, com 2 jogadores a mais, posicionado no campo ofensivo, você perder aquela bola. Não pode. Porque aí você gera um contra-ataque, um ataque mais do que promissor, uma chance clara de gol para o teu adversário, quando você tem 2 a mais e você está no campo do adversário. E ali é falta de concentração, basicamente. Então, o Palmeiras ele foi muito incompetente para conseguir o resultado. A gente está falando do líder do campeonato, que tem qualidade técnica, que tem jogadores capazes de resolver lances difíceis e foi muito morno o Palmeiras no jogo. O Palmeiras finalizou pouco e quando finalizou foi realmente bloqueado pelo Corinthians, mas é um time que precisa encontrar soluções. Por mais que o adversário esteja fechado. A gente está falando de 2 jogadores a mais durante boa parte do jogo. E isso é inadmissível para um time que quer ser campeão e que está ponteando ainda o campeonato hoje com 6 pontos de diferença do vice-líder, que é o Flamengo. E ainda assim cedendo uma chance clara de gol para o Corinthians. Então, o Palmeiras ele sai chamuscado desse jogo. É que a condição de tabela lhe permite uma certa tranquilidade. Já o Corinthians ele sai um pouco fortalecido, porque apesar do contexto ruim, que a gente está falando de vários jogos sem vitória no Brasileiro, né? Ganhou do Platense pela Libertadores, mas no Brasileiro é ruim, é uma campanha ruim, é um momento instável, é 16º colocado, o contexto não é legal. Mas a gente tem que entender o momento. O momento é de um técnico que chegou agora, está no seu 2º jogo, não tomou gols ainda, está invicto, né? Tem uma vitória fora de casa pela Libertadores e um empate nessa circunstância. Contra o maior rival, em casa, 2 jogadores a menos, resistindo até o fim e sendo competente defensivamente. Então tudo isso está dentro de uma expectativa melhor, de uma perspectiva melhor do Corinthians daqui para frente. No trabalho do Fernando Diniz, que não tem muito tempo, né, cara? Teve que reposicionar os caras hoje, manteve o mesmo time, porque ele tá com vários desfalques, né? E aí vai ter um jogo quarta-feira agora, de novo pela Libertadores, com esses jogadores que ele pode utilizar, o André e o Mateuzinho, mas contra o Vitória semana que vem, já não. Aí ele vai ter que buscar um resultado lá no Barradão com desfalques. E aí ele vai ter que entender de que maneira ele vai escalar a lateral direita, o meio de campo e também buscar um resultado positivo, já que a tabela no Campeonato Brasileiro ela é perigosa. O Corinthians hoje está na beira da zona do rebaixamento. Mas hoje, cara, não tinha como a gente esperar algo diferente pelo que aconteceu no jogo. 2 jogadores cometeram atos ruins, a famosa cagada, e aí você perde esses caras, deixa o time na mão, a partir dali você tem que sobreviver. Você tem que, cara, eu preciso passar por esse jogo. Eu preciso diminuir o ímpeto do adversário, que é qualificado, que é o meu arquirrival, e o que mais me surpreendeu e que me traz pontos positivos no jogo é que o Corinthians não aceitou perder esse jogo. O Corinthians não aceitou. Muitas vezes por uma pilha exagerada nas disputas, e por isso até, não só por isso, mas também acabou perdendo jogadores e teve jogadores amarelados e correu outros riscos no jogo, porque estava realmente envolvido com o jogo, mas também por conta de um aspecto tático fantástico. O Corinthians fechou a porta de várias maneiras, bloqueou as ruas que o Palmeiras buscava entrar e não conseguia nenhum êxito, né, para poder vencer o jogo. Então tem esse lado positivo. Fica difícil analisar o trabalho do Diniz, porque nesse segundo jogo, primeiro em casa e de uma maneira mais consistente, que a gente pudesse daqui a pouco entender de que maneira o Diniz quer propor um jeito de jogar do Corinthians, ele teve o seu plano abreviado no primeiro tempo, com a perda de um jogador, e no segundo tempo com a perda de outro. E aí você esquece um pouco o plano tático, o esquema de jogo, você vai pro tudo ou nada, você vai para se defender, você vai para
buscar alguma coisa que seja o imponderável. E foi isso que o Corinthians fez, quase conseguindo, inclusive, o gol do Yuri Alberto. No final, tendo o Hugo Souza como um destaque, tendo a defesa como um destaque, foi o que deu para fazer. E o Palmeiras, repito, muito incompetente para poder buscar um resultado que lhe seria favorável diante de tudo que aconteceu na partida. O que vocês acharam do jogo? Quero que vocês comentem aqui se vocês estão gostando de algumas coisas, mesmo que, né, prejudicado aí, a análise prejudicada nesse início de trabalho do Diniz, e qual é a perspectiva que vocês têm pela frente, tá? Deixa o teu comentário, não deixa de se inscrever, estamos chegando em 1.200.000 inscritos, obrigado para todo mundo que está se inscrevendo aí, faltam menos de 10 mil para a gente bater essa meta. Obrigado, viu, pelo carinho, tamo junto e até a próxima. Tchau!